Fala galera, tudo bem? Então, essa é a nossa segunda aula do nosso curso de PHP da Web School e nós vamos estar vendo o que é o PHP. Vamos ter uma introdução ao PHP, a linguagem em si. Vamos ver algumas curiosidades, algumas características, vamos entender como que ela surgiu e ver que ela teve uma expansão muito grande. Provavelmente o áudio dessa aula não vai ficar tão bom quanto a aula anterior. O que acontece? Por incrível que pareça, o melhor microfone que funcionou aqui é um microfone de um celular da Asus aqui, que ficou perfeito, sem ruído, sem nada. E eu uso ele para fazer exercícios. E hoje eu fui colocar ele aqui no computador e ele me deixou na mão. Então, já que estão falando de exercício, pessoal, não, vocês têm que fazer exercício sem nada de ficar o dia inteiro programando na frente do computador. Então, já peço minhas desculpas que essa aula vai ter um áudio talvez um pouco ruim, mas eu vou ver se já estou procurando outro microfone igual esse da aula anterior. Então, já me peço minhas desculpas antecipadamente. Mas eu não vou guardar um novo microfone, porque senão essa aula vai atrasar muito. Então, antes de mais nada, vamos começar a nossa aula. Então, temos nosso PHP, Hypertext Preprocessor. Essa é a definição atual da linguagem. Como vocês podem ver, é um acrônimo recursivo. Tá, calma, fica tranquilo. O que é um acrônimo? Então, acrônimo é uma palavra que é formada por letras ou sílabas que são iniciais de outras palavras. Ou seja, o próprio PHP utiliza ele mesmo para se definir, isso recursivamente. O que é recursivo? Nós vamos ver lá em funções recursivas. São funções que chamam ela mesma com parâmetros diferentes em busca de um resultado, ou seja, o PHP chama ele mesmo. Por isso que é um acrônimo recursivo. Mas antigamente não era essa a definição de PHP. A gente vai ver daqui um pouquinho. Então antes de mais nada, vamos voltar no tempo. Antigamente, o pessoal mais antigo sempre fala: quando eu cheguei na cidade aqui era tudo mato. O pessoal mais antigo, quando eu entrei na internet era tudo mato. Até surgiu uma brincadeira esses dias. Então, pessoal, a gente está voltando lá para os anos 90. Então, realmente era tudo mato mesmo. Internet de escada na casa do pessoal com maior poder aquisitivo não existia. A internet foi nos anos 89, 91. Começou a ter uma comunicação com os Estados Unidos, mas eram os cientistas de universidades que trocavam e-mails. Até no final dessa aula eu vou deixar um link de um vídeo para vocês verem que conta um pouco dessa história da internet no Brasil. Então a gente está falando de uma época que não tinha CSS, não tinha JavaScript, não tinha PHP, era só HTML. Ainda veja esses sites ali, era um HTML puro, com tabelas, imagens. Isso aqui era o top da época. Mas então vocês devem saber que o seu navegador, nosso navegador, ele recebe um código HTML e a partir desse código ele gera essa imagem bonitinha que a gente vê aqui na frente. Hoje em dia tem todo um processamento por trás desse código, mas do lado do servidor existiam alguns poucos scripts, que na verdade não eram nada práticos de trabalhar. Então vocês já estão entendendo, né? Só tinha HTML e não existia nada para deixar essas coisas dinâmicas. Se você tinha um site com 1000 produtos, provavelmente você tinha 1000 arquivos lá no seu servidor. Eu preciso mudar um cabeçalho aqui em cima. Se você não programava com iframe, alguma coisa, você ia ter que mudar página por página. Se muda alguma coisa importante, você tinha que mudar página por página. Já imaginou você com um site de vendas na internet com mais de 1000 produtos ter que alterar todas as páginas na unha? É ruim, né? Então vamos lá. HTML surgiu mais ou menos nos anos 90. O CSS ele foi em 94, 95 ali que ele já tinha uma ideologia dele e começou a ser utilizado. O JavaScript 95 e o PHP em 1994. Mas por que surgiu o PHP? Vamos ver um problema.
Imagine que você tem um site e você quer contar quantas pessoas acessaram o seu site. Como é que você faz? Ah, vou pegar um plugin num site aqui. Não, beleza. Agora lá nos anos 90, como é que você faria? Vai pensando aí. Nenhuma solução? Ah, eu ia pegar os logs lá do Apache, nem sei se era o Apache naquela época, e ver quantos acessos teve. Beleza. Como é que tu coloca isso no site, num arquivo HTML lá? Você vai ter que, a cada 1 hora, vir ali olhar quantos teve e alterar o HTML na mão? Isso fica inviável, né? Então, eis que surge esse senhor aqui, Rasmus Lerdorf. Ele criou o Personal Homepage Tools. Então, ali que surgiu o PHP, pessoal. O que ele fez? Ele criou uns scripts que tornavam esses sites dinâmicos. O que acontece? Num arquivo PHP, ele tinha o HTML, tinha uma parte do código em PHP que fazia o que ele queria. E o PHP ficou tão bacana que a comunidade recebeu ele de braços abertos. Depois, uns anos depois, ele foi praticamente totalmente, ele foi reescrito. A história diz que ele foi reescrito, mas eu pessoalmente acredito que eles pegaram muita coisa do que tinha sido idealizado na primeira versão, mas eu nunca fui atrás para pesquisar isso. Para vocês terem uma ideia do rápido crescimento que o PHP teve, olha aqui, ó, em 1989, ficou meio ruim aqui, não, 99, perdão. Olha a quantidade de site que já utilizava PHP, que deve dar uns 300 mil. Vocês imaginam você criar uma linguagem em 5 anos tem 300 mil sites utilizando. Bastante, né? Só que olha o que aconteceu. Em praticamente 2 anos, olha a quantidade de sites que estavam utilizando o PHP. Que ele foi para milhões, foi quase 5 milhões. Bastante, né, pessoal? Espero vocês verem quanto que ficou hoje em dia. Depois a gente vai ver lá para frente quantos sites utilizam o PHP hoje em dia. Mas então, PHP, tantos serviços utilizam, mas que serviço que utilizam? Vocês já viram algum desses, pessoal? WordPress, provavelmente, Facebook, quem não usa. MediaWiki, a Wikipédia, é código aberto, pessoal. Joomla, Magento, PrestaShop, OpenCart e muitos outros serviços muito utilizados na internet foram criados em PHP. O Facebook hoje em dia ele usa uma derivação do PHP. Se não me engano, eles compilam uma parte do código, mas daqui um pouquinho a gente já vai ver a diferença de uma linguagem interpretada e de uma linguagem compilada. O PHP é uma linguagem... é o quê? Depois a gente já vai ver. Então, todos os serviços utilizam PHP, pessoal. Então, quando você abrir um site WordPress lá, tem PHP rodando. O sistema dele é em PHP. Vai fazer a maioria das lojas virtuais hoje em dia, algumas têm um framework próprio em PHP também, mas essas 3 de código aberto, que é o Magento, o PrestaShop e o OpenCart, são todos em PHP. Vocês podem entrar lá, baixar ele de forma totalmente gratuita e utilizar eles. Então, atualmente, 81,9% dos sites que utilizam uma linguagem server-side, ou seja, que é do lado do servidor, utilizam PHP. Esse ranking aqui lá de 2012, eu procurei dados mais atualizados, mas eu não encontrei. Então, ó, em 2012, olha a quantidade de domínios que utilizam o PHP, pessoal. É uma quantidade absurda, né? São 240 e poucos milhões de sites que utilizam a linguagem. Então, se um dia, daqui a uns anos, ou meses, se você for um gênio, estiver programando um nível muito avançado e você mexer no core lá do PHP, que é uma linguagem de código aberto, qualquer um pode ir lá editar ela, você vai estar mexendo num código que funciona em milhões de sites, em milhares e milhares de servidores. Algumas características do PHP. Velocidade e robustez, pessoal. O PHP é mais lento, o JavaScript está ganhando.
é outra linguagem, pessoal. Agora o PHP 7 ficou muito mais rápido que a versão anterior, que era 5. Ah, da 5 foi para 6. Por quê? Depois a gente vai ver que, na verdade, só teve mudanças. Teve tantas mudanças no PHP 5 que a equipe, a comunidade, o PHP 6 já estava incluído ali no 5. Então, ele pulou diretamente para a versão 7. Então, ele é orientado a objetos. A gente vai aprender orientação a objetos lá no módulo. Portabilidade entre sistemas operacionais. Se você fazer um código em PHP aqui no Linux ou aqui no Windows, você pode utilizar ele em ambos os servidores, em ambos os sistemas operacionais, perdão. Eu faço aqui no programa no Windows, aqui na minha máquina, e o servidor da empresa é Linux. Você pode passar para lá, perfeito, vai funcionar. Às vezes pode dar problemas, é por causa de extensões e algumas configurações que estejam diferentes. Mas em si o PHP é o mesmo para os sistemas operacionais. Tipagem dinâmica, pessoal. O que é isso? Se vocês olharem algumas linguagens em C, você vai ver que quando você vai declarar uma variável, você tem que dizer que tipo de variável que ela é. É um int, é um var, é um varchar, é um float. Que tipo de dados que aquela variável vai armazenar. No que isso interfere? A quantidade de bits que vão ser armazenados, reservados na memória na execução daquela variável. O PHP faz isso automaticamente, pessoal, então vocês não têm que se preocupar com isso. Eu vou fazer alguma coisa para contar aqui até 70.000. Se você declarasse como int, sem um signet, vocês vão ver que ia dar pau. Vocês iam ver quando ia passar os 60.000 lá, ia ficar um número negativo, ia virar uma lasanha o código de vocês. O PHP ele já vai vendo conforme é necessário e ele mesmo já muda o tipo da variável. É uma linguagem muito parecida ao C e ao Perl. Deus que me ajude que a pronúncia não saiu tão ruim. O que acontece? O PHP praticamente... Eu programa em C na universidade, é muito semelhante, pessoal. Muda um pouquinho a forma de declarar as variáveis que eu acabei de comentar, e o resto é muito igual. Depois que vocês aprenderem PHP, se vocês forem mexer com C, vocês vão ver que vai ser super tranquilo aprender a linguagem. Como eu já comentei, é uma linguagem open source, qualquer um pode entrar no GitHub lá, editar, dar ideias, copiar, fazer uma versão nova. Vocês estão liberados. É uma linguagem de código aberto. E ela é uma linguagem server-side, ou seja, ela não roda, pessoal, no navegador de quem acessa um site em PHP. Ela vai rodar lá no PHP, no servidor. Lá vai rodar o PHP, os scripts, e o usuário só vai receber um arquivo HTML com a resposta do que o PHP executou. Então já tenha em mente isso. Ele roda lá no servidor. Se você precisar fazer alguma coisa no PHP, é lá no servidor. Você vai ter que mandar para o servidor. Você não consegue trabalhar na página aqui diretamente no computador do usuário. Nosso mascote, pessoal. PHP. Se você juntar elas ali, vocês vão ver que parece um elefante. Então esse é o nosso mascote da nossa linguagem. Vocês vão ver vocês já se preparem para ouvir. Existem pessoas de outras linguagens que falam que o PHP é um elefante porque ele é pesado, é lento. Então já se preparem. Mas não é por causa que ele é lento não, pessoal. É por causa que juntando as letras ali surge o PHP. Vamos falar um pouquinho das versões da linguagem. Vocês me perdoem pela fonte, mas tem um gráfico bem bacana lá. E eu vou sair aqui dos nossos slides. A gente já volta. Então aqui tem todas as datas. Eu quero saber cada versão, quando que foi. Abre aqui no link que tem ali na apresentação. Então, em vermelho são versões que não são mais suportadas, pessoal. Produção, esquece essas versões aqui. Em verde são versões suportadas. Normalmente, se vocês forem trabalhar com servidores de hospedagem, vai ser uma dessas versões em verde. Se for uma versão que está em vermelho, fuja. E versões em azul são as próximas versões. Vocês vão ver aqui que o PHP 7 está com uma nova versão. Ela está disponível, mas ela ainda não é uma versão final. Então,
não é recomendado que vocês utilizem ela em produção. Então, tem todas as datas aqui. Para vocês terem uma ideia, em 2008 foi quando eu comecei a mexer com PHP, tinha uma versão 4.3, 4.2 era que tinha nos servidores. Já eram versões bem mais desatualizadas, ou 4.4, não fiquei em dúvida agora. Algumas coisas que nós vamos utilizar muito, que é praticamente essencial para a gente trabalhar aqui, ó, foram criadas em 2001. Então, de 95, 2001, 2008, muita coisa foi mudando. Aqui é o que eu comentei. Na versão 5, olha a quantidade de versões que teve aqui. Muito, né? A maioria, ó, correção de bug, e implementações, correções. Então, a comunidade viu que o PHP 6 já está, a ideia, o que estava programado, o PHP 6, já estava na 5 aqui, por isso que ela pulou diretamente para a versão 7, como eu comentei anteriormente. Vamos voltar lá para os nossos slides. Sim, pessoal, nós vamos utilizar a versão 7 da linguagem. Tá, eu vou usar a versão 7 no curso, vou aprender a versão 7, vou trabalhar numa empresa, eles estão utilizando a versão 5, estou ferrado. Não, de forma alguma. Vocês vão ver que depois eu até vou mostrar o que mudou na versão 7. Muita coisa que mudou, pessoal, a maioria vocês não vão ver, vocês não vão perceber ela diretamente. Algumas coisas sim, mudou a forma de tipagem de alguma coisa, a forma de declarar alguma instância, fazer alguma coisa. Existem novas formas e isso mudou, beleza. Então mas são pequenos detalhes que vocês vão ter que se preocupar. A maioria das alterações foram lá no núcleo da linguagem, deixar ela mais rápida. Então vocês podem ficar tranquilos, a gente vai ver a versão 7, vocês vão sair atualizados com a linguagem, mas se vocês precisarem trabalhar com uma versão mais antiga, vocês vão estar preparados. Comentei antes, PHP é uma linguagem compilada ou interpretada. Tá, pessoal. Existem esses dois tipos de linguagem. Compiladas, o que acontece? Compilada, você vai fazer um código, você vai passar esse código num compilador, que é um programa, e esse compilador vai interpretar teu código, vai ver se otimiza ele e vai transformar esse código num binário, num arquivo executável, em código de máquina mesmo, que é depois do assembly, pessoal. Então, ou seja, quando você vai executar um programa que foi compilado, ele já está ali no binário, ele vai executar na voada. Ele não vai ter que interpretar nada, ele vai sair executando que nem louco o processador e vai executar o teu programa. Linguagens interpretadas, eles não geram esses binários. O que acontece? Você vai ter um código, esse interpretador, durante a execução desse código, ele vai passando linha por linha, vai ver o que tem que fazer aqui. Eu tenho que mostrar uma mensagem na tela. Ele vai mostrar a mensagem na tela. Acabou. Vou para a próxima linha. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um laço de repetição que vai contar até 10. Então ele vai fazer esse laço de repetição ali. Acabou, vai para a próxima parte. Bem síncrono. Tem umas formas de a gente trabalhar com forma assíncrona, mas foi só um exemplo que eu usei para vocês entenderem a forma interpretada. Ele vai executando ali na hora. Sintaxe. Vamos ver como é que é a sintaxe do PHP, pessoal. Eu deixei um exemplo aqui. Tem a história aqui. Também no GitHub, que acompanha a aula do curso. Tem alguns dados aqui que eu não comentei. Algumas dicas aqui. Se eu não me engano, eu deixei destacado. Deixa eu achar aqui. A parte de competentes, pessoal. Pode ficar tranquilo na área de mercado, quem está fazendo o curso para trabalhar numa agência web ou trabalhar com projetos. Lá do servidor aqui eu já expliquei o que é. Aqui é um pouquinho mais formal o que a gente está vendo na aula. Mas tem um exemplo aqui, ó. Esse aqui a gente vai executar ele. O que é? É um código .php e a gente tem um código HTML aqui, normal, até chegar nessa parte aqui, ó. Aqui abre a sintaxe e aqui fecha. Vai ser sempre assim? Sim, vai ser sempre assim, pessoal. Vai fazer um arquivo PHP, no início você vai colocar esse código aqui,
E entre a abertura e a finalização, você vai colocar o teu código. Então o interpretador vai vir aqui, HTML, não vou fazer nada, ele está de férias. Chegou aqui, abriu o PHP, ele fala, opa, vou trabalhar. Então a partir daqui, ele vai executar a tarefa que você mandou ele fazer. Comentários, a forma de comentários são 2 barras aqui, ou dessa forma aqui com asteriscos. Aqui você pode quebrar a linha, pode colocar o que quiser aqui dentro. O interpretador da linguagem não vai fazer nada que está comentado. É só para quem vai trabalhar no seu código, pessoal. Já tenham em mente isso. Comentem os códigos. Ah, mas fui eu que fiz o código. Beleza. Daqui 2 anos você vai ter que mexer nesse código, você vai perder meia hora tentando entender o que você fez naquela época. Sua mentalidade, a forma de programar vai evoluindo, isso é natural. Então comentem os códigos. E se não for você que for trabalhar, pode ser uma outra pessoa que vai continuar o teu projeto, vai fazer alterações. E é muito bacana você abrir um código e ver que ele foi comentado, pessoal. Isso já é um profissionalismo, tá? Então, já fica a dica para vocês comentarem tudo. Aqui que tem um exemplo. Para quem não sabe, um for é um laço de repetição que faz o quê? Ele tem 3 parâmetros. Ele recebe, a gente declara que a variável x começa em 1, enquanto a variável x, que iniciou em 1, for menor do que 11, ele vai somar 1 na variável x e vai fazer o que está dentro do laço. Aqui fecha o laço de repetição, abertura e fechamento. Não se preocupe, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, ele vai imprimir na tela o quê? A variável x concatenado com o BR aqui do HTML. Então, quando a gente vai executar ali, a gente vai abrir o arquivo PHP pelo navegador, a gente não vai ver essa parte aqui, ó. A gente só vai ver a parte que o PHP está imprimindo. Depois, ele vai sair, vai ter mais código HTML. Opa, chamamos o interpretador de volta. Isso aqui a gente vai imprimir na tela, tudo funcionando perfeitamente. Vamos ver aqui, eu já deixei no site aqui, todo mundo pode acessar. Tá aqui, ó, nosso exemplo 1. Vamos contar até 10? Tá aqui, ó. Vamos contar até 10 e vem o código PHP. 1, 2, 3, ele contou até 10. Ou seja, a variável x começou em 1, enquanto for menor do que 11, ou seja, até 10. Então, contamos até 10, tem mais código HTML, e depois o PHP imprimiu. Tudo funcionando perfeitamente. Se você ver aqui, ver o código fonte da página, o que vai ter aqui? Ó? Lembra aquela parte do PHP? Não está aqui, não. Só tem a parte que a gente mandou imprimir. Aqui também, aqui no final, ó, tudo funcionando perfeitamente. O que é esse Google aqui? Provavelmente tem merda no meu Windows, né? Tinha que ter alguma coisa rodando por trás. Não tinha visto. Então, entenderam como é que funciona o PHP? Não entenderam? Fica tranquilo. Isso aqui é só uma introdução. Depois a gente vai instalar o PHP na próxima aula. E depois a gente vai começar a fazer códigos, ver tipos, ver toda a emenda lá, e daí a gente vai programar. Então, já fica anotado. Na próxima aula, vocês olhem no GitHub que vai ter arquivo para baixar, pessoal. Eu vou recomendar lá o sistema operacional, o arquivo de virtualização, para quem vai virtualizar o PHP para o curso. Então, vai ter link lá. Vamos voltar para os slides. Aqui tem os links úteis, pessoal. GitHub do curso. Vocês podem editar lá também, mandam por request. A gente vai adicionando. Tem o site oficial ali. Depois o Suíça está fazendo para o curso do workshop dele, do BIMI. E provavelmente vou utilizar o mesmo código que ele está utilizando lá e vou colocar todas as aulas aqui no PHP completo. Então, se você está vendo essa aula daqui vários meses, vai estar todas as aulas lá linkadas no phpcompleto.com.br. Tem um grupo do Facebook, quem não está no grupo entra lá, a gente discute, a gente briga, se xinga, não, brincadeira, a gente interage lá com a comunidade do curso. E também tem aqui o canal do YouTube, tem uma lista lá com as aulas em ordem já para quem quer assistir uma atrás da outra. Então, como eu comentei antes, tem um conteúdo extra aqui, que é um vídeo bem antigo aqui
depois, quando na abertura do vídeo, vocês vão ver os créditos de quem que é o vídeo. O Olhar Digital tá aqui, cego. Ele conta uma breve introdução da internet no Brasil. Então, vejam ali, é bem bacana. É um vídeo antigo, claro, mas vocês vão ver que naquela época a importância que tinha um e-mail. Vocês vão ver que a primeira ligação ali com os Estados Unidos, se não me engano, tinha 1/4 da velocidade da internet de escada, para vocês terem ideia. Então, cada byte transmitido pela rede era muito bem planejado e de extrema importância. Não tinha spam, não tinha nada de bobeira como a gente tem hoje em dia. Pessoal, da aula de hoje era isso. Até a próxima.